Bem-vindos ao seminário Memórias Negras, as vozes dos nossos ancestrais. Sou Cícero Teixeira e acompanharei vocês nesse segundo dia de seminário como mestre de cerimônia. Sou um homem negro, cabelo raspado, estou de blazer cinza e calça azul marinho. A interpretação em Libras é de Efraim Canuto Ferreira, está de camisas preta e branca, calça cinza e tênis. É um homem negro, magro, alto, cabelos médios, enrolados escuros, olhos grandes, unhas negras e sorriso largo. Dividindo a função com Gabriele dos Santos Martins. Está de vestido marrom, é uma mulher negra, de cabelos crespos, tem os olhos pequenos castanhos, usa um piercing no septo de alguns brincos nas orelhas. O seminário Memórias Negras, as vozes dos nossos ancestrais, concebido pelo Pamela Oliveira, Raquel Rezende e Silvana Marcelina, visa fomentar as discussões acerca de construção, da representação e da difusão de memórias da população negra brasileira por meio de acervos e arquivos produzidos a partir do protagonismo negro. O evento também se propõe a ser um espaço de compartilhamento de experiências e de reflexões com tais acervos. O seminário é uma iniciativa no âmbito de pesquisa e do processamento do arquivo Januário Garcia, que reúne um grande conjunto de documentação das vivências do afrodispóricas no meio de mais diversos campos da vida social, no Brasil e em diversos países. O evento celebra os 80 anos de Janu e é a soma de outros esforços realizados pelo Instituto Moreira Salles com o intuito de rever o seu acervo, ampliar diálogos e valorizar as múltiplas vozes que compõem a diversidade cultural do nosso país. Gostaria de dizer a vocês que as perguntas devem ser feitas por escrito, numa prancheta que vai ser passada para vocês. E gostaria também de lembrar, ao final de cada mesa, vocês podem retirar o certificado na recepção com a Irineia. No espaço da mesa Comunicação 1, apresentaremos 3 relatos de experiência de luta, preservação e difusão de memórias ligadas à religiosidade de matrizes africanas, para compor relatos de experiência com memórias sagradas afro-brasileira. Convidamos Adailton Moreira Costa, Babá Adailton Moreira Jogum, é articulador da campanha Luto na Luta contra o Racismo, os crimes de racismo religioso e intolerância religiosa. É coordenador do projeto Alajô e membro da Renafro Rio de Janeiro, graduado em Ciências Sociais pela PUC-Rio, mestre em Educação pela PROPEC, UERJ, e doutorado em Bioética pelo PPGBios, dela UFRJ, desculpa. Babá Adailton mantém o legado de Mãe Beata à frente do espaço sagrado e a comunidade do terreiro Ilê Omoiujuarô, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Convido também Equede Margarida de Menezes, carioca, graduada em Serviço Social pela UERJ, atuou como assistente social na refinaria Piedade, na Legião Brasileira de Assistência da LBA, e foi coordenadora de programa social na Fuanambém. Iniciada no candomblé em 1989, como Equede de Umolu, Delie Omolu Oxum, São João de Meriti, de mãe Menininhazinha de Oxum. Lá, em parceria com o GAN e acervos e arquivos produzidos... Desculpa, gente. Okay. Professor e doutor em comunicação em parceria com o OGAN e professor e doutor em comunicação, Ricardo de Oliveira Freitas, desenvolveu a catalogação e construção
do Museu Memorial Ilha da Vina. Mariana Maiara, doutorada em Antropologia pela UF, formada em Ciências Sociais e fotógrafa, autora da coletânea Olhares Negro, prefaciada por Angela Davis e Patrícia Sellers, integrante no grupo de pesquisa pela Ginga da UF, coordena a equipe de comunicação e colabora na coluna Olhares Negro, desenvolve um projeto de pesquisa e documentação fotográficas dos povos dos terreiros e de manifestações políticas, culturais e religiosas de origem afro-brasileira. E para a mediação, Pâmela de Oliveira Pereira, museóloga e pesquisadora, integra a equipe de coordenadoria de fotografia do Instituto Moreira Salles e atua no processamento técnico de arquivos e coleções. Mestra e doutora em Memória Social pela Unirio, com pesquisa sobre a gestão compartilhada de objetos religiosos e sagrados nos museus. É membro da Comitê para Desenvolvimento de Coleções, Conselho Internacional de Museus. Bem, bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, participando dessa mesa, mediando essa mesa, tendo essa oportunidade e também tendo a oportunidade de estar, né, no processo de organização desse evento. Acho que tem sido uma experiência bem interessante. Ontem a gente teve, né, mesas bastante intrigantes, com várias informações, né? Espero que tenha sido interessante para vocês também, né? Em primeiro lugar, também queria pedir licença, né, para estar aqui falando ao lado dos meus mais velhos, né? Pai da Hilton, Eké de Margarida, enfim, de iguais e dos mais novos também. E antes de tudo, né, antes de começar e de dar início à mesa, eu queria me autodescrever, né, que é o processo que a gente tem feito aqui também, né, pelas questões de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, curtos, uso óculos de aro marrom, estou vestindo um vestido longo, com fundo claro e de cores vermelhas e laranja. A gente está sentado num auditório, né, existe uma plateia diante de nós, e esse auditório, a gente está em ordem, né, na seguinte ordem: eu, Pâmela, Eké de Margarida ao meu lado, Paia da Hilton e Mariana na ponta, e nossa intérprete de Libras ao lado dela. Bem, então, eu gostaria de começar essa mesa falando um pouco sobre por que ela foi pensada, né? Eu acho que isso dá um pouco contexto, né, de que dessa conformação, né, tanto das pessoas que estão aqui hoje, que foram convidadas e que a gente ficou muito feliz, né, de terem aceito esse convite. E também dizer, né, em primeiro lugar, que a ideia, né, que o valor, na verdade, que guiou a formação dessa mesa, e assim também como a mesa de ontem, que contou com a participação de Ebome Cici, de Rafael Lino, que está aqui, e de Emanuele Rosa, que ainda não chegou, mas deve estar chegando, foi o valor da intergeracionalidade, né? Ou seja, do encontro entre gerações, né? Entendendo que esse é um valor, né, que está presente também nas religiões de matrizes africanas, né, de maneira geral, mas também, né, pensando principalmente no candomblé, né, como esse encontro entre gerações ele é importante para a gente fazer as coisas continuarem acontecendo, né? Então, a ideia dessa mesa aqui também é essa, né? Então, proporcionar um encontro entre gerações. Bem, como o Cícero comentou, agradeço, Cícero, também pela apresentação, eu fiz uma pesquisa, né, de mestrado, de doutorado, que lidou, né, com as questões que envolvem o sagrado nos museus, né, pensando como, né, esse sagrado, que muitas das vezes chega ao museu a partir de uma forma violenta, né, no caso, por exemplo, das ações repressivas do Estado, como a gente lida hoje, né, com as instituições que mantêm esses acervos, né, como essas instituições lidam com essas coleções, né, ou seja, como elas são expostas, né, como elas são pensadas dentro da instituição. E a partir dessa pesquisa, né, a ideia foi pensar justamente a noção do respeito como uma chave
relevante de pesquisa, de análise dos dados e das informações que estavam sendo levantadas, né? E respeito é uma palavra muito importante, né, para as religiões de matrizes africanas, né, mas também dentro dos nossos documentos norteadores, né, na área de museologia, por exemplo. Então, quando os documentos, né, vão falar, né, sobre aquisição de objetos sagrados, por exemplo, o que se utiliza como referência é que isso deve ser feito com respeito. Mas o que é respeito? Né? Respeito é uma coisa muito abrangente. Né? O respeito é diferente para mim e é diferente para outra pessoa. Então, é essa noção da negociação, né, que é muito relevante quando a gente pensa nesse tipo de material dentro dos museus, né, entendendo que sempre vai carecer realmente de uma negociação, né, justamente porque os museus são espaços de cultura e têm uma responsabilidade social que é inerente a eles, né? Bem, então, eu acho que a mesa vai falar por si, né, o porquê que a gente teve esses convites, né? Eu queria propor uma ordem de fala, queria saber se vocês concordam, a gente começar... tudo bem, então a gente muda, não tem problema. Então, a gente vai começar a fala com o Equed Margarida. Pegar o microfone para a senhora que está aqui do lado. A senhora pode pegar, por favor. Um bom dia. A Pamela me convidou, e eu, embora estivesse já... o homem é o pijama, né? Já estivesse de camisola há muito tempo em relação a essas questões. Tá bom, estou aqui. E espero poder dar informações úteis a vocês. E é isso. Bom, eu sou e fui coordenadora e quem, junto com o Ricardo Freitas, que hoje é professor na Universidade Federal da Bahia e mora em Salvador, nós começamos assim, levávamos para visitar as casas de santo o Mulu, porque o Mulu tem uma festa no mês de julho, e então nós saímos levando, né, a figura do santo, e íamos nas casas, dizendo qual era o dia, qual o horário da festa e tal. E, com isso, uma meninazinha sempre teve a ideia de fazer um museu. Eu queria fazer um museu, vamos ver o que a gente faz, não sei o quê. E tinha guardado muita coisa, né, porque ela foi iniciada pela avó dela e a Davina, que era a avó carnal e mãe de santo. Então, tinha muitas coisas ainda que a Davina trazia, que era baiana, foi feita por Procópio de Ogunjá, tinha toda uma história. Aí ela propôs, pediu que Ricardo e eu fizéssemos esse museu, né? Nós, que também não sabíamos muito de museu, procuramos um entendimento e vimos que, na verdade, era mais um memorial, né? Ia guardar aquela memória ali, e o museu, a gente até achou que ia ser coisa demais. E começamos a catalogar as peças, né, que Manauá tinha, que já estava distribuída lá no espaço do Ilê, e montamos, não tão facilmente, porque tinha que ver o espaço, e fomos perguntar aos amigos que entendiam disso, como é que era, o que a gente poderia fazer. Quer dizer, a coisa foi assim, leiga mesmo, foi na vontade, Mãe de Santo pediu, vamos fazer. E alguns amigos que entendiam da coisa foram dando orientação para a gente. Aí surgiu o memorial e a Davina, onde estão guardados essas peças, e hoje eles até estão, por falta de espaço mesmo, né, que foi ficando pequeno,
Algumas coisas, algumas peças estão na sala do barracão, barracão. Aí está lá o Museu Memorial Iada Vina, exposto no barracão e numa sala própria. Claro que nós tivemos assim, a ajuda de outras mães de santo, visitamos muito a casa de Mãe Beata, né? De Adailto hoje é o pai de santo, e fomos recolhendo peças de pessoas até que ofereciam, porque em algum momento tiveram relação com a nossa casa, né? Então, já que nós tínhamos um espaço próprio, as pessoas nos ofereciam as peças. Então, o memorial está lá, aberto à visitação pública, e a gente, Ricardo, principalmente, que é professor de comunicação, né, escreveu sempre alguma coisa sobre esse espaço. A gente, leigamente, tentou fazer alguma coisa que acho que deu certo, que as pessoas procuram para pesquisa e vão visitar, está lá. Então, basicamente, é isso que vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, né? Margarida, a senhora, né, junto com o Ogan Ricardo, participaram, né, dessa iniciativa, que foi o primeiro museu É o de primeiro terreiro. museu dentro do Rio de Janeiro, né, em casa de candomblé ou sobre o candomblé. Foi o primeiro, realmente, que a gente não tem conhecimento de outro. E o primeiro museu também do município de São João de Meriti, que até aquele momento não tinha nenhum museu. Né? Não tinha nenhum museu. E a casa, até o Ilê, né? Nós entramos em contato, quando a gente começou a sair para fora do espaço do Ilê, conversando com a prefeitura, e ela, inclusive, botou placas indicando o museu. Tivemos um relacionamento bom com o prefeito e com os auxiliares dele. Nós estávamos sempre tentando uma maneira melhor de fazer desenvolver, né? E fomos muito bem recebidos assim pelo poder público de São João de Meriti, né? Principalmente a prefeitura. É muito interessante porque hoje uma das placas, né, um dos itens que faz parte do acervo é uma das placas de sinalização, né, que estava na rua, né, e que indicava o caminho do memorial desde o centro da cidade, né, do município, até chegar em São Mateus, né, que é o bairro onde o Ilê está localizado. Onde o Ilê está localizado, a uns 10 minutos da estação de São João de Meriti. A senhora pode comentar um pouquinho sobre os objetos que estão no museu? Bueno, quando se faz o santo, né, aí a gente recebe instrumentos próprios, né, dos santos, e nós temos tudo que ficou de Iada Vina, né, em relação a isso. Mãe Naná também tinha muitos outros santos que ela ganhava e que de outras casas, e nós temos também. Eu até há muito tempo que não vou ao memorial, mas muita coisa já foi acrescentada do que nós pegamos ali, né? E todos os instrumentos que são usados na feitura, material, né, que são usados na feitura de um filho de santo, ou numa festa de 7 anos, as festas que vão sendo feitas e as comemorações que vão sendo feitas há anos por conta de alguém que fez o santo, que fez 7 anos de santo, ou fez 21 anos, ou que tenha alguma coisa ligada a essa questão do santo, né? Principalmente o Molu e o Oxum. Então,
temos bastante coisa, bastante objetos e catalogados, né, para a visitação interessante. Queria só, é que a gente combinou, gente, antes que seria mais uma conversa entre a gente, né, nessa troca com a Ecad Margarida, por isso que eu estou também pontuando aqui coisas, né, diretamente. Claro, facilita bastante. É que eu esqueci de pontuar uma coisa importante no início da minha fala, né, que eu também sou do Ilhéu-Molô Oxum, né, sou filha de Santo de uma meninazinha de Oxum, e por isso tenho acesso também, né, a toda essa história que a Ecad Margarida está contando aqui, né, e é uma honra estar com ela aqui né, ao lado dela, né, porque realmente é uma... Você foi lá me despertar, olha, acorda, você é Ecad. Eu não sei se eu ainda não estou dormindo um pouco. Bem, está bem acordado daqui de onde eu estou olhando, né? É um prazer ouvir a senhora, porque o que a senhora e o Ricardo construíram, né, junto com uma meninazinha, né, claro, naquele momento, foi uma coisa única, né, aqui no estado do Rio, e que, é claro que a partir, né, nos anos seguintes, aconteceram outros museus, né, foram criadas outras instituições semelhantes no interior dos terreiros, né, mas é uma iniciativa pioneira, né, que é o Memorial Iá da Vida. Até porque nós assim, pessoalmente, como filho de santo, gostávamos muito dessa ideia, gostávamos muito de visitar a casa de santo, entendeu? Ricardo, principalmente, né? Ele que veio de família, a mãe dele é iniciada, e o pai baiano, então toda essa coisa, a gente vivia catando coisas, ideias e informações, a gente vivia muito isso, né? E principalmente quando íamos nas visitas de levar o Omulu para convidar para as festas, a gente sempre se interessou por como aquela casa foi fundada e por que era assim. Foi muito interessante todo o tempo. A gente fez disso não uma brincadeira, mas uma coisa muito agradável. Sempre foi muito agradável. Eu tinha o automóvel, quer dizer, facilitava a gente andar pela Baixada toda, né? Ele dirigia e nós visitávamos muito os candomblés e víamos muita coisa. Foi muito bom e proveitoso, até que deu a questão do memorial. Agora, a senhora comentando, né, sobre as visitas nas outras casas, nos outros terreiros, eu me lembrei de um outro item que está no memorial hoje, que inclusive foi um presente de Mãe Beata de Iemanjá, que é uma boneca de Iemanjá, que é linda e está exposta hoje no nosso barracão, né, no memorial também. Então, também presentes, né? Isso que eu ia dizer, que a Dailton e eu somos irmãos, né? Porque a relação entre a nossa casa, né, o Ilhéu-Molô e Oxum, que era de Mãe Beata, muito grande. Toda a gente estava lá com Mãe Beata, muito agradável, tinha muitas histórias boas e muitos ensinamentos. Então, foi sempre muito proveitosa essa amizade. Eu só queria aproveitar também para dizer, né, nesse momento, que se vocês visitarem o YouTube do Ilhéu-Molô Oxum, lá tem um catálogo, onde estão disponíveis as peças, né, que fazem parte do memorial, algumas fotos do memorial também, caso alguém tenha interesse em visualizar, né, materialmente um pouco dessa história que a gente está falando, né. Eu lembrei mais cedo de uma história também, que, enfim, se a Ecad Margarida puder comentar, sobre um objeto que não poderia sair do quarto de santo, né, que era, e como vocês resolveram essa questão, né, dentro do memorial, né, que era a adaga de pai Procópio de Ogum. Como foi uma coisa que Mãe Naná queria muito, e a gente era bastante interessada também em fazer, então a gente conseguia certas coisas meio difíceis, ou quase impossíveis. E a gente estava sempre dizendo, Ricardo, eu fiquei um mês inteiro a gente junto, indo, facilitava a questão do teu automóvel, né? Nós íamos muito, nós vivíamos enfiados no Ilhéu.
Então, deu a gente também uma série de aberturas, até coisas que ela não tal, acabava cedendo para a gente. Primeiro, pelo interesse e ela vê que a gente gostava do que estava fazendo, fazia mesmo para casa, sabe? Para a gente poder divulgar mais a religião, né? Ricardo, como comunicador, entendia bastante dessa coisa. Então, nós temos bastante peças assim, bastante valiosas em relação à nossa casa e a outras casas também. E é muito bonito ver o impacto que o memorial tem hoje ainda na vida das pessoas, né, que estão no terreiro, porque como hoje o memorial fica dentro do barracão, a gente está vendo as coisas o tempo Uma inteiro, parte né? fica dentro do barracão, está exposta no barracão, e o que fica mais difícil, né, de colocar, ainda tem um espaço, quer dizer, tem um memorial do barracão. E as fotos são também uma coisa que sempre chama muita atenção, né? As pessoas, as fotografias da década de 50, 60 que estão lá colocadas, né? As pessoas veem as pessoas mais velhas representadas nessas imagens, né? Então é muito interessante, muito interessante esse encontro, né? O que faz também, às vezes, eu estou lá numa festa sentada, aí vem alguém, o que é? Isso assim, isso que lá. Aí se dirige a mim, porque a gente ficou meio dono assim, do memorial, embora hoje já tenha outras pessoas responsáveis, e é para ser assim, né? Aquela nossa primeira parte, a invenção e os primeiros movimentos foram nossos, mas agora está para os outros filhos de santo que se interessem e que tenham até outras ideias, né? Porque é dinâmico também, apesar de ser um museu, é dinâmico, né? Os conhecimentos são outros, outras coisas são relevantes no momento, mais relevantes no momento que outras, e está funcionando, graças a Deus, foi aceito e continua com esse dinamismo. Margarida, eu agradeço a senhora pelas suas palavras, por ter dividido com a gente também um pouco dessa história muito bonita que a senhora e o Ricardo ajudaram a construir, né, no Ilhéu Momoxum. É uma honra mesmo ter a senhora aqui do nosso lado para contar um pouco dessa história e a gente poder também pensar juntos aqui, né, já que também é um seminário sobre memórias negras, né, sobre esse processo, né, de protagonismo da comunidade de terreiro, né, de se pensar e de pensar sua própria memória, né, e de colocar isso nesse formato de museu, né, e de memorial, que é uma maneira que muitas das vezes está muito afastado, né, quando a gente pensa, por exemplo, que esse foi o primeiro museu desse município, né, então imagina um município que tem como primeiro museu um memorial de terreiro. Acho que isso não é qualquer coisa, né, para essa história, né? Então eu agradeço a senhora, né, por tudo que a senhora trouxe hoje, e vou passar a palavra adiante e a gente volta a conversar no final, quando todo mundo puder também participar, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao museu, ao Memorial Praia, que é de Margarida, vai passar uma prancheta, né? E vocês podem anotar também essa pergunta. Então, dando continuidade à mesa, eu queria passar, então, a fala para Mariana Nayara, né? Que, enfim, vai falar um pouco sobre a questão das fotografias e enfim, da sua produção intelectual também sobre esse tema, né, das fotografias de povos de terreiro também. Então, agradeço pela sua presença. Desculpa, gente, às vezes o nervosismo faz a gente pular algumas coisas. Então, passo a palavra para Mariana e agradeço mais uma vez. Bom, primeiramente, eu peço licença também para falar, né? Assim como a Pamela,
Temos 2 mais velhos aqui, então a Benção, Babá, a Benção Ked. Meu nome é Mariana Maiara. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de fotografia. Então, desde a minha infância, eu já fotografava, embora não fosse aquela fotografia que a gente conhece hoje através das câmeras profissionais. E desde da infância, né, como eu fui uma criança de terreiro, algo me incomodava, que era a forma como as pessoas negras e pessoas de terreiro eram representadas imediaticamente. Então, tanto na televisão, né, enfim, em séries, comerciais, novelas, quanto no cotidiano, no imaginário social. E eu me recordo assim, de ver. Gente, eu fiz uma apresentaçãozinha, né, porque é isso, né? Fotógrafa, né? Tem que mostrar alguma coisa. E aí, eu me recordo assim, de ter isso assim, muito vivo na minha cabeça, porque minha mãe era professora de história e tinha muitos livros em casa. Então, eu via bastante livros, principalmente por ser criança de terreiro. Minha mãe era de terreiro, meu pai era de terreiro, todo mundo era de terreiro. E eu vi os livros do Pierre Verger, né? Pierre Verger, Reginaldo Prandi, o Aoda, Gisele Cussard, que é Mãe Dareuá. E eu olhava aquelas imagens, e aí, principalmente do Pierre Verger, e eu pensava assim: essas são imagens que eu gostaria de ver, né? Mas tinha algo ainda que me incomodava, que era o fato da pessoa que estava fazendo aquelas imagens. Né? E eu pensava assim, bom, se o Pierre Verger, que é um homem branco, europeu, rico, né, de uma certa maneira, com poder aquisitivo, porque tinha câmera e pôde fotografar o continente africano e depois aqui no Brasil, fez fotografias dos povos de terreiro, e principalmente pessoas pretas, porque eu, uma menina, né, ainda naquela época, e mulher negra, não poderia fazer o mesmo. De algo que eu vivia, né? Ou seja, de dentro. E aí eu fui pensando como é que eu poderia, então, entrar para a fotografia. E eu fiz um curso na Coarte, na UERJ, e logo depois eu conheci, né, fisicamente, pessoalmente, o Januário Garcia, que viria a se tornar o meu mestre, o meu amigo, a minha família, parte de mim, para todo sempre. E eu aproveito, inclusive, para agradecer, né, esse momento de reencontro. Eu digo que eu queria muito fazer medicina em algum momento da minha vida, mas eu acho que, por eu estar cumprindo o destino direitinho e ser antropólogo e fotógrafo, eu pude reencontrá-lo. E a partir do conhecimento, assim, de conhecer o Janu, né, e aí vou tratar ele como eu tratava diretamente, foi que eu comecei a entender que eu, de fato, poderia ser fotógrafa. E não só poderia ser fotógrafa, como também poderia trabalhar, de fato, com isso. Porque existe uma diferença entre você fotografar e você, de fato, trabalhar com a fotografia. E aí eu comecei a fotografar o movimento negro, principalmente o movimento de mulheres. Então, aqui na tela tem a Marcha das Mulheres Negras, né, em diferentes momentos. E naquela foto que está Helena Teodoro com outras militantes, mas assim, uma segunda foto, no caso, ela aconteceu no Encontro Nacional de Mulheres Negras, 30 anos, que inclusive tem aqui 2 fotógrafas presentes que estiveram lá. Mas ainda assim, eu achava que eu deveria fazer mais pelos povos de terreiro, que era o meu caso, né? Era onde eu estava inserida, eu vivia isso e vivo isso, respiro isso, inclusive, porque em todos os lugares que eu estou inserida, né, eu trabalho com isso. Então, na minha graduação, eu trabalhei com
a fotografia nas escolas públicas do Rio de Janeiro, fazendo atividades nas aulas de sociologia, pensando nelas como uma ferramenta didático-pedagógica. E eu dizia, não, tem que ter orixá na escola, sim. Né? Tem a Lei 10.639, então a gente precisa falar disso na escola. E a vida seguiu, né? Enfim, é isso, pessoas pretas precisam, né, dar continuidade sem pausas, praticamente. Então, eu fui seguindo, então fiz graduação, entrei para o mestrado, agora estou no doutorado em antropologia e pude entrar para o Ginga. Né? O Ginga, aí, só para voltar, né, falando aqui, essas duas fotografias de cima, a primeira lá é na Bahia, que é da Pedra de Xangô, é uma caminhada onde religiosos de matriz africana de todas as nações, né, se mobilizam, reiterando, pedindo por políticas públicas, pelos seus direitos, e caminham até um parque chamado Parque da Pedra de Xangô, onde tem uma pedra enorme, e eles colocam uma mala lá em cima, muito lindo, emocionante, quem puder, aconselho ir. A segunda foto é na Marcha das Mulheres Negras, a terceira. A terceira foto embaixo, onde tem uma mulher com um ibá na cabeça, né, um assentamento de orixá e um pano branco, é da casa da mãe Inês, de Inhaçã, em Anchieta, onde eles fazem anualmente uma caminhada para Oxalá, em homenagem ao Oxalá, pedindo respeito. E a segunda é o ritual do padê, antes de começar a caminhada da Pedra de Xangô. Então, no mestrado, quando eu entrei, né, para o mestrado, e agora dando continuidade no doutorado, eu entrei para o Ginga. Né? Então, o Ginga ele é um grupo de pesquisa coordenado pela professora Ana Paula Mendes Miranda, que está voltado a observar os conflitos de natureza étnico-racial religiosa, que a gente conhece popularmente como intolerância religiosa, racismo religioso, e nele fazem parte 20 pesquisadores, né? Cerca de 20 pesquisadores. Então, essas são as pessoas que fazem o Ginga acontecer. Né? E aí eu digo fazem o Ginga acontecer porque é um trabalho coletivo, então eu estou falando aqui um pouco do meu trabalho, que vai ter com a questão da comunicação, mas também todas essas pessoas estão envolvidas no processo de pesquisa, tanto nas suas pesquisas individuais, quanto no posicionamento ligado ao Ginga, né? Aos conflitos de natureza étnico-racial religiosa. Então, em 2022, a gente começou com um projeto, né, Política dos Terreiros, entendendo que esse projeto ele tem início no Rio de Janeiro e ele é ampliado em âmbito nacional para pesquisar e entender os conflitos de natureza étnico-racial religiosa e as mobilizações políticas por direito dos povos de terreiro. E aí é bom ressaltar isso, porque geralmente o que dizem é que a gente não se organiza, né? Que os povos de terreiro não se organizam, que devido à sua diversidade isso não é uma questão. E, na verdade, o que a gente tem visto na prática é que há muita organização, sim. Inclusive, para se fazer uma festa de candomblé, tem que ter organização. Para construir, pensar num museu, num memorial, dentro de um espaço de terreiro, tem que ter organização. Então, isso não é uma questão, né? Isso é uma falácia. E aí eu trouxe aqui as fotografias de alguns babalorixás e alorixás que nós, do Ginga, entrevistamos. Né? E é não vou nem dizer que é um costume, né? Porque, de fato, nós pensamos assim, que é pensar a memória. Né? Porque quando a gente está falando de pessoas de terreiro, e principalmente quando a gente fala dos conflitos, é muito comum que a gente, quando digite lá no Google, intolerância religiosa, racismo religioso, terreiros de candomblé, apareçam quaisquer outras imagens que não sejam pessoas vestidas
com as suas vestimentas, sorrindo, fazendo qualquer outra coisa, que as valorize. E isso foi algo, então, que sempre me incomodou. E quando eu estou no Ginga, isso, obviamente, esqueci de falar que a gente tem cotas, né, para não macumbeiros, porque a maioria do grupo de pesquisa é formado por pessoas de terreiro, né? Temos Iaôs, que é o meu caso de outros, pais de santo, EQED, mães de santo, e todos nós entendemos a importância de se ver em uma imagem, de se sentir representado. E aí, nas nossas viagens, que é isso, né? Nós visitamos cerca de 9 cidades, que eu coloquei aqui, está pequenininho, né? Mas Belém, São Luís, Aracaju, Salvador, João Pessoa, Olinda, Recife, Águas Lindas de Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, e cada rostinho desse, inclusive o pai Adailton está aqui no cantinho, né? São pessoas com quem a gente dialoga, né? E fortalece rede. E aí, esse fortalecer rede é para pensar justamente a parte de mobilização, de reivindicação por direitos, fortalecimento de iniciativas que certamente muitas pessoas não esperariam de nós. E que é necessário, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, que é aquilo que a gente, de fato, precisa ainda pleitear para os povos de terreiro. E aí aqui tem mais outras pessoas, né? Outros ielorixás, lideranças de terreiro, que nós entrevistamos nessas cidades e que eu tive a honra de poder fotografar todos eles. Depois de longas horas ouvindo muitas histórias que vale a pena ser escutada, eu diria que se vocês puderem ouvir os seus mais velhos, seria fundamental. Que isso é uma outra coisa que a sociedade não faz, né? Não valoriza os mais velhos. Mas nós, povos de terreiro, fazemos isso, e o Ginga, né, enquanto grupo de pesquisa, também valoriza a cultura da senioridade. E aí, pensar, então, como é que a gente produz a difusão, né? Difusão tanto da pesquisa, quanto da memória e da ancestralidade. Dito que isso é uma coisa que perpassa todos nós, inclusive aqueles que não são macumbeiros. Aí, nessa foto também foi feito lá em Cajazeiras, né, que é o município onde fica a Pedra de Xangô. E aí aqui eu trouxe, né, embora esteja pequenininho, mas eu trouxe vou dizer dois produtos, porque, enfim, são coisas que nós produzimos, né, que é as redes sociais do Ginga, que eu também atuo, né, sempre de forma coletiva, reitero isso, eu não estou sozinha, inclusive não só os meus colegas pesquisadores, como também a gente conta com uma assessoria, porque a gente sabe que em alguns casos também é complicado atuar nas redes sociais, então a gente precisa estar atento a isso, principalmente quando a gente está falando sobre assuntos que as pessoas não gostariam que nós falássemos. Então, temos o Instagram do Ginga e a gente tem dialogado com a sociedade no sentido de promover tanto o entendimento de uma pesquisa científica, ou seja, dialogar sobre isso, falar sobre as nossas pesquisas, o que o Ginga e os pesquisadores que fazem parte dele observam, tanto quanto furar a bolha, que isso é uma coisa importante para nós. Dialogar com pessoas que não necessariamente sejam de terreiro. Que no início, né, e aí eu não pontuei isso na minha fala, mas nesse processo de formação, tanto quando criança quanto, enfim, fase adulta, a minha tentativa, e aí eu acho que nem é só a tentativa, né, eu acho que eu tenho conseguido fazer isso a partir do meu trabalho,
furar a bolha, era dizer para as pessoas que nós, povos terreiros, precisamos ser respeitados. E isso é uma coisa tão simples, né? Mas que as pessoas ainda seguem não entendendo por uma série de questões que aí não cabe falar, e a gente sabe que tem a ver com o fundamentalismo religioso, com o racismo, mas que, para mim, era fundamental pensar isso. E, então, no Instagram do Ginga, a gente tem atuado dessa forma, né? A gente informa e produz narrativas, assim, que também isso é uma coisa importante de dizer, não é só produzir uma fotografia, ou seja, não é só eu fotografando ou outras pessoas fazendo uma documentação audiovisual, né? Isso também perpassa pela escrita, pela forma que se produz o conteúdo, principalmente quando a gente está falando de redes sociais. E então, pensando nisso tudo, nas pesquisas que a gente fez, no ano de 2022, nós fizemos o curta Os Caminhos de Xangô, que fala exatamente, Pamela, do que você estava falando agora sobre, infelizmente, né? Invasão de terreiros, às vezes até protagonizados pelo próprio Estado. E o curta, né, Os Caminhos de Xangô, ele está disponível, está no YouTube. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre como os terreiros, na verdade, eles vêm sofrendo com às vezes, ausência de políticas públicas, e às vezes uma discriminação e processos de violência, né, de conflito, protagonizados pelo Estado, como foi no caso do Quebra de Xangô, que acontece em Maceió em 1912. Né? Muitas pessoas não sabem, porque isso, inclusive, é apagado na nossa história, mas o Quebra de Xangô foi um episódio em que uma milícia paramilitar organiza uma série de invasões a terreiros na noite de 2 de fevereiro. Então, o Ginga produz esse curta, né, para pensar que, para dizer, né, divulgar essa história não contada, muitas vezes, mas para falar que isso segue acontecendo de diversas formas. Então, se vocês puderem ver, é bem curtinho mesmo, 12 minutos. Nele tem, inclusive, fala de religiosos e de Pai Laércio, que é uma pessoa muito querida, que a gente acompanhou uma situação de conflito, né? Enfim, o tabaco da casa dele foi apreendido pela polícia, isso podemos dizer recente, né? E teve assim um desfecho positivo, de certo modo, e a gente, obviamente, né, em contato com ele, pede autorização, porque é dessa forma também que a gente produz essas narrativas, né, em diálogo, sempre. Coisa que a gente sabe também que a academia, muitas vezes, não faz. E isso é preciso, de fato, pontuar. E aí eu trago, então, para ser mais... para finalizar, o último episódio que nós fizemos uma série curtinha a partir das entrevistas que nós fizemos nesse processo das viagens de trabalho de campo, que, ressalto aqui, e é importante dizer que sem financiamento para pesquisa não existe produção quer dizer, não existe, né? É muito mais difícil produzir pesquisa acadêmica, dados voltados, inclusive, para fazer políticas públicas. E aí essa série, muito interessante pensar isso, nessa série que nós organizamos de relatos, a partir dessas entrevistas, porque nós começamos a perceber que, durante o período da ditadura, muitos terreiros foram invadidos. Isso é uma coisa assim que, né, já dá para imaginar. Porém, é uma coisa que às vezes não é falada. Então, nós organizamos, a partir das entrevistas, relatos, né, a partir dos relatos das histórias contadas pelos babalorixás e alorixás da sua vida, da sua vivência. Então, por exemplo, Pai Célio vai contar como isso aconteceu em Maceió. Pai Raminho, que é patrimônio vivo, vai contar
como isso aconteceu em Pernambuco. Mãe Elza de Iemanjá também vai contar. E a mãe Laurinete também vai contar como isso acontece em Recife, como isso, inclusive, a atinge em uma situação de provar que ela era médium. Então, são relatos, né, que a gente percebe que tem um passado, mas muitas coisas ainda acontecem no presente. E que isso precisa ser dito. Então, o Ginga tem construído, enfim, cada um individualmente suas pesquisas, mas sempre voltado a pensar a situação dos povos de terreiro, a questão das políticas públicas, a aplicação da Lei 10.639. E eu queria deixar esse recado que o Brasil é nosso também, né? O Brasil também é dos povos de terreiro. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pela sua fala. Gostaria de passar a palavra agora para Pai Adailton de Ogum. Boa tarde a todos, todas e todos aqui presentes. Eu sou Adailton Moreira Costa, babalorixá do Ilhéu Juaru, fica na Baixada Fluminense. Eu sou homem negro, estou com uma boina na cabeça marrom, com um conjunto nigeriano estampado de coral, marrom, preto, branco, verde. Eu estou praticamente um afoxé. Uso óculos preto, de haste preta. Estou com a sandália preta, de tira. É isso. Bom, ouvindo os relatos daqui de hoje, aí eu peço a bênção que é de Margarida, minha mãe querida, pessoa de uma sabedoria ímpar, que a gente tem que estar sempre aqui reverenciando e agradecer o convite dessas parceiras. Eu, geralmente, mesa que tem mulher, eu nunca falo na frente. Isso daí é um princípio meu. A gente já vive muitas heteronormatividades, né? Então, acho que chega de homem estar falando o tempo inteiro. E na nossa tradição, o protagonismo das mulheres é fundante. Então, por isso que eu até fico mais confortável, porque depois que elas falam, eu vou absorvendo e vou sorvendo. Isso, para mim, é muito bom. E aí eu vou pegando essa boa carona nas coisas que elas falaram. Eu sempre fico imaginando como que as pessoas interpretam que seja memória, né? O que elas pensam que seja memória? Eu sou um homem não tão idoso assim, e eu fui criado dentro de candomblé, ouvindo os mais velhos, as mais velhas, os meus contemporâneos, dentro do terreiro e absorvendo tudo que eu podia. Eu aprendi a partir do terreiro. Eu sempre fiz esse dever de casa, de estar observando os meus anteriores. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tem uma saudação no culto de Baba Egum, que as mulheres é que dizem até lerió, quando elas saudam Baba Egum. Elas falam até lerió, que quer dizer, literalmente, você é anterior a mim. Eu não me torno um sujeito se eu não me reportar aos meus anteriores. Então, um conceito e um princípio, eu não gosto muito desse termo conceito, eu gosto muito mais do termo princípio, porque conceito a gente leva para o academicês e aí vai fazendo correlações que não são muito boas para a gente que é de matriz africana. E também não gosto muito do termo religião. Uso politicamente quando é necessário, mas eu não compreendo a minha tradição, a minha filosofia somente quanto religião. É muito mais, é para além do que seja religião, encapsular isso que nós vivemos, que nós pertencemos,
resumir, reduzir demais. E, além do mais, eu não tenho que me religar a nada, eu já sou ligado desde que nasci. Então, essa história de religar, para mim, não cola muito, não. Eu sou um sujeito integral, eu sou religioso, eu sou pessoa, eu sou acadêmico, não sou feito de caixinhas, que em dado momento eu sou uma coisa, depois eu sou outra. Eu sou babalorixá aqui, sou babalorixá na academia, sou adailto aqui, sou adailto na minha tradição. Então, é um sentido de integralidade, né? E que é isso que a gente pensa nessa cabaça da existência Ibadu, que é tudo ali misturado, né? O sujeito e o meio é uma coisa só, e a gente tem esse pensamento eurofilosófico ocidental que vai dando outras formas de pensar muito castradoras, domesticadas, pensar para além da margem é não existir, né? E aí começa esse processo aí de negação, de visibilização daqueles que não pensam dentro da caixa. Saiu da caixa não existe, né? Isso é ótimo, um grande projeto de negar outras tradições, outras culturas, outras filosofias, outras ciências, outros conhecimentos, porque alguém nos disse que aquele é que é o correto, né? O dominante, o hegemônico. E, em algum momento, as pessoas começaram a acreditar que seria dessa forma. Então, por isso que eu não acredito muito nessa história de pensar religião, uma única filosofia, só consegue se pensar em alemão. Meu Deus. Mas o que eu estou querendo falar isso tudo, porque eu acho que, quando eu saúdo minha mãe Margarida aqui, é perceber como que nós temos que ainda fazer um grande exercício de humildade nobre, não confundir com subjugação nem inferiorização, porque a gente compreende que se abaixar frente aos nossos mais velhos é em respeito ao tempo de vida daquelas pessoas na Terra, que tem muito mais sabido que nós, e perceber que nem sempre as comunicações que nós utilizamos dão conta desse tipo de coisa. Então, eu vi minha mãe Margarida, ela solta uma frase e para pensar. O nosso esforço gostoso é poder estar tentando interpretar, no bom sentido da palavra, o que há nesse meio tempo que ela para pensar. Essa é a grande questão. Nós estamos preparados para lidar com essa memória que está pertencida ao outro? Ou a gente quer tudo no imediatismo, no emergente, no urgente, do que seja essa memória? O tempo das tradições de matriz africana é outro tempo, é outra temporalidade que a gente tem que falar. Vocês não imaginam, agora eu vou falar do Museu do Memorial Yadavina, a capacidade, a potência que essas pessoas tiveram para poder pensar, elaborar e colocar em prática com essa iniciativa Memorial Yadavina. Porque não é somente, vocês vão entrar no site, no YouTube, vocês vão ver que é lindo, mas presencialmente é uma coisa fantástica da potência da comunidade terreiro, porque é um Eked, um Ogã, com sua Yalorixá, que sua comunidade terreiro, que sempre teve um acervo, independente de ter feito um museu memorial. Sempre esteve lá. Esse museu sempre existiu. Esse museu sempre existiu, mas saiu da cabeça. O que é belo desse... Eu estou falando do Museu Yadavina porque é da casa de uma meninazinha, mas é de todos nós que somos de religião de matriz africana. Então, quando sai uma iniciativa dessa tão fantástica, é de todos nós. É perceber a capacidade e a potência que as pessoas de terreiro têm, que muitas das vezes ninguém consegue conceber. A gente vai encontrar museólogos não reconhecendo o museu enquanto museu, porque não está dentro daquela caixinha.
A gente ainda vai encontrar pessoas preconceituosas porque não foi pensado que seja patrimônio material e imaterial numa ótica, num conceito de uma elite dita pensante. Porque não vai reconhecer esses objetos sagrados, esses acervos, essas memórias, enquanto algo de valor cultural, de valor econômico, porque não foi pensado por eles. Mas você entrar numa comunidade terreiro, a memória está lá em todos os espaços. Porque quando eu entro dentro do Ilhéu Mojuaru, eu encontro, logo da entrada, eu encontro sinais e códigos que a nós pertencem, que muitas das vezes as pessoas não querem reconhecer esses sinais, esses objetos que para nós não é somente questões utilitárias, mas objetos que fazem parte de nosso corpo, que fazem parte de nossa história, fazem parte desse pertencimento que é para além da fé, que é constitutivo nosso, é uma outra forma de pensar memória e história. Então, se desconstruir e academia, eu estou falando da academia porque eu sou acadêmico, então acho ótimo, entendeu? Eu acho que a academia precisa, a academia, a sociedade como um todo, tem que começar a pensar que todas as iniciativas que comunidade terreira e população negra preta fazem nesse país é de uma potência, de uma força tão grande, porque com todos os racismos, machismos, patriarcalismos que nós somos o tempo inteiro afetados, impactados, a gente consegue sair um museu memorial dentro de uma casa de candomblé. Isso daí é de uma articulação, uma estratégia de sobrevivência fantástica, E não parou somente no Memorial Iadavina. Mãe Naná, junto com outras galorixás, que conseguiram tirar os acervos, que agora se chama o Nosso Sagrado, do Museu da Polícia Civil, que ficava numa sala largada, que se chamava o Acervo da Magia Negra, conseguiu, com iniciativa do povo de Santos, trazer esse acervo todo para o Museu da República, aqui no Catete. Então, são potências, são forças, são articulações estratégicas que o povo de Santos tem de perpetuação, de preservação e manutenção de sua memória ancestral, política, porque se nós estamos aqui hoje é porque houve muita articulação política, porque senão não teria, porque o projeto era largados à própria sorte. Quando se diz que está largados à própria sorte, imagina, sem direito à terra, sem direito à moradia, sem direito a nada, a pseudo-abolição. Então, quando a gente chega no século XXI e continuamos aqui, é fruto dessas iniciativas bélicas, de sobrevivência, para que a gente possa estar aqui hoje. Então, é um povo resistente, infelizmente, muitas das vezes, em cima da dor, em cima do racismo, do machismo, do patriarcalismo, que nos acometeu, que nos acomete cotidianamente. Então, pensar a memória é você perceber tudo isso, mas também você encontrar boas coisas. Assim. Quando eu entro dentro da minha casa de candomblé, quando eu entro já dentro, porque eu moro dentro do terreiro, o tempo inteiro minha memória é exercitada, é chamada a se reavivar, a se reencantar. Quando eu vejo o pé de uruco, que eu vejo uma pessoa abraçando aquela árvore, quando eu vejo se cantar, quando eu vejo se louvar, é algo que eu vejo, de fato, que nossa memória continua viva. Mas é uma memória em cima de estratégias de sobrevivência.
E eu acho que, quando eu falo também que as comunidades de terreiros são museus outros, é em função disso tudo, porque a gente tem acervos, né? O Museu de Adavina está lá, bebés, espadas, acharais, em um tempo que o mercado não dominava, que muitos dos ferreiros que faziam esses objetos eram pessoas de terreiro. Os xaxarás que estão expostos foram feitos por pessoas de terreiro. Então, nós temos artesãos, costureiras, médicos também, né? Esses conhecimentos botânicos todos que nós temos. Dentro do terreiro, da metalurgia, de todos esses conhecimentos. Então, o terreiro é um local de produção de vida e de economia também. Logicamente que o mercado tomou conta, né? Hoje em dia você vai você é o criador da sua ideia e o mercado toma e vende para você, né? De forma capital. E é preciso que nós, de terreiro, cada vez mais tenhamos consciência política dessa forma de valorização, de referenciação de quem somos nós na sociedade brasileira e qual é a proposta nossa enquanto projeto afrocivilizacional para o mundo. Porque, como Mariana falou aqui, organizar uma festividade de candomblé é algo de uma organização fantástica e, além do mais, lidar com as diferenças, que isso é próprio de nós. Hoje, dentro do candomblé, a gente tem pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas de outros países, fazem parte desse candomblé, esse candomblé de hoje, mas que a gente tem a consciência que é um candomblé negro, preto, com sua própria forma de percepção do nosso mundo, que não é somente cosmovisão. Eu só vou muito em cima do que fala, né, dessa cosmopercepção, que é própria nossa, e que os brancos e os que estão dentro dele têm que começar a perceber de que não dá para ficar em cima do muro. E eu creio que a museologia, se ela quer trabalhar com questões negras, ela tem que ouvir a cosmopercepção negra. Se a museologia, a arquivologia e outros que são dessa área têm que começar a trabalhar com essas questões, tirando a expoliação de suas mentes. Porque a gente sabe muito bem que muitos dos acervos negros que estão nos museus desse país e pelo mundo é fruto de sequestro, de expoliação, né? Então, quando a gente vê um museu de Mãe Naná lá de Adavina, é a reviravolta. É o dizer, nós estamos querendo falar por nós estamos querendo fazer o que nós sabemos fazer, e nós não vamos precisar de interlocutores. O trabalho está para todo mundo. Ah, mas não, pode ser para todo mundo. Ué, mas a gente nunca teve acesso, por que quando é a nossa vez a gente tem que dividir? Não é verdade? Então, eu creio que cada vez esse protagonismo de quem é a mesma coisa. Falar de indígena, deixa o indígena falar. Falar de mulher, deixa a mulher falar. Falar de povo de matriz africana, deixa o povo de matriz africana falar. Por quê? Não tem diploma, é isso? Quem disse que para falar de si você precisa ser diplomado? Quando chamam mãe beata, mãe meninazinha, é porque reconhece, Pai Beira de Xangô, tantas e tantas outras, reconhece a capacidade de ambos, a potência deles. Porque senão poderia qualquer um falar. Que nem aqui a gente teve Raul Lodi, PRVG, tantos e tantos, Prande. Porque o que referendava a eles enquanto fazedores de nós? Então, é a mesma coisa que eu acho que a museologia deveria chamar para conversar. É o que eu falo sempre do IFAM.
propor tombamento material e imaterial, se querer saber como que nós percebemos isso, é um tiro no pé, né? Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vem conversar com o povo do terreiro, já com a pasta pronta, não estamos mais prontos para isso. É uma crítica, assim, que eu tenho ferrenha. Mas é porque eu sou filho de Ogum, entendeu? É boa justificativa. Eu digo que não sou eu, é meu alter ego que está falando por mim, entendeu? É o meu alter ego ogunhiano que está falando por mim, mas é uma realidade. A gente tem que começar a não ter medo de tocar nas nossas feridas, porque não é na ferida do outro, são as nossas feridas. Né? E as pessoas, muitas das vezes, ficam falando assim, nossa, mas uma fala tão agressiva. Meu Deus do céu, como que eu sou agressivo, que só agora eu posso falar? A vida inteira eu sofri agressão, meu povo, minha população de terreiro, as mulheres negras desse país. Então, quando você vai falar, você é agressivo. Você não tem acesso à educação, não tem acesso à moradia, tem acesso a tantas outras coisas, mas você é agressivo quando você reivindica o que deveria ser direito seu. Então, reportar sobre o outro é muito cômodo. Então, eu creio que nós temos que voltar a beber nessa fonte, ouvir essa mãe querida aqui, para além do que ela explicitou, é um exercício que todos nós temos que aprender a fazer, porque volta que deu errado. Na verdade, o resultado que nós estamos aqui vendo no país como um todo é volta que deu errado. O não ouvir o outro, né? O consumismo, a sede incessante de viver a corrida dos ratos. Eu sou colunista do ICL Notícias e eu tenho percebido muito como essa corrida dos ratos nos levou a uma vida doente. E eu acho que também as pessoas intolerantes, racistas, machistas, elas devem pagar um preço muito alto por conta de séculos e séculos excitando o poder e vivendo e praticando violência. O resultado a gente está vendo aí. E isso se repercute também no que seja os nossos acervos e as nossas formas de falar por nós. Tudo isso é um saldo devedor muito grande que as pessoas vão levando, que nem assim. Porque é mais fácil você receber o Deus lhe pague do que o diabo lhe carregue. Imagine a pessoa a vida inteira. O diabo lhe carregue, o diabo lhe carregue. Eu prefiro muito mais o Deus lhe pague, entendeu? Porque é a praga do Egito, as 7 de uma vez só, que as pessoas... Eu acredito piamente nessa forma de você o tempo inteiro estar falando pelo outro, usando o outro, usando os mesmos mecanismos que o outro colonizador utiliza. Eu sempre digo que eu quero poder negro. Eu quero poder negro, mas não quero poder negro referenciado no poder branco, o poder da branquitude, da colonialidade. Entendeu? Porque eu quero poder negro, mas eu quero poder negro que não seja referenciado no poder da branquitude, da colonialidade. Isso eu faço um exercício o dia inteiro, eu fico, eu não posso fazer isso, que isso daí foi o que fizeram comigo. Porque é cômodo, você gosta também, né? A gente pensa que tem poder, né? Que poder é bom. Mas, gente, é isso, é um pouco dessa fala aí sobre o que eu penso do que seja memória, e dizer que cada vez que eu vejo uma foto de Januário Garcia, a minha história enquanto político negro, enquanto militante do movimento negro, está ali estampada. Entendeu? Porque ele foi uma grande referência para todos nós, militantes ou não do movimento negro. Entendeu? Como quando eu olho as fotos de Claudinha Ferreira, que está aqui, que é uma grande companheira nossa, uma fotógrafa fantástica, que muitos dos acervos do Ilhéu Juaru, ela chega, ela diz assim, isso é de vocês. Então, a gente precisa de profissionais que têm esse tipo de seriedade, de ética sem moralismo, de ética para lidar
com as nossas imagens. E ela sempre teve essa companheira, minha filha, minha amiga, amiga de minha mãe, daqui, que ela sempre falou assim: isso não é meu, isso é seu, mas a gente faz questão de citar, de dar os créditos, porque é o trabalho de uma profissional. Mas esse tipo de relação a gente precisa ter em todas as áreas no que se refere ao respeito. A gente tanto falou aqui, né? O respeito ao outro, essa questão da alteridade, até que ponto a gente está disposto a viver essa alteridade. Desculpa, acho que eu extrapolei no meu tempo, mas porque Babalorixá é assim, porque tem para poder lidar com tantos filhos e filhas e tantas mentes, a gente fala muito mesmo. Obrigado, tenhamos uma boa tarde. Bem, o que dizer, né? Depois dessas 3 falas. Acho que esse ponto que o pai Adailton comenta no final, né? Essa questão da ética, né? Como a gente tem aqui também muitos profissionais que atuam com acervos em instituições, né? Que estão fora dos terreiros, né? Eu acho que essa convocação a esse olhar ético, né? Sem moralismo, como foi colocado, né? É muito importante, né? Que a gente reflita sobre isso também dentro dos nossos próprios campos profissionais, né? Então, temos museólogos aqui, temos arquivistas, bibliotecários, conservadores e restauradores, né, historiadores, então que a gente possa refletir sobre as nossas próprias práticas, né, dentro das nossas instituições, dentro dos nossos trabalhos também. Eu preparei várias perguntas, mas eu também recebi uma lista enorme de perguntas. Eu vou dar prioridade para as perguntas que foram feitas pelo público, porque eu acho que, enfim, é o ponto mais interessante, né, esse diálogo com a mesa. Antes disso, eu queria só pontuar uma coisa, muito brevemente, né, sobre a sua fala, Mariana, quando você comenta sobre as fotografias do Pierre Verger, né, e todas essas imagens. Né? Eu sou da coordenadoria de fotografia do Instituto Moreira Salles, né, e a gente tem muitas dessas imagens dentro dos nossos acervos. Né? E, sem dúvida, é uma necessidade importante que a gente possa pensar, né, de que forma essas fotos foram feitas, né, por que elas foram feitas, né, e onde estão essas pessoas que estão ali representadas naquelas imagens. Né? E, enfim, mais uma vez, né, pensar sobre essa ética e esse respeito, né, como eu comentei. Né, eu acho que é um convite também, né, à instituição para que a gente pense e reflita sobre essas imagens que estão dentro dos nossos próprios acervos. A gente tem 6 perguntas. Infelizmente, pelo tempo, eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao final, mas eu vou começar pela ordem aqui. A primeira pergunta é para a Ked Margarida. Em qual ano o Museu Memorial foi inaugurado? E como o museu pode contribuir para a criação de outros museus de terreiro no Rio de Janeiro? Julho de 97, nós fizemos a inauguração numa festa pela data, uma festa de Omulu. A segunda pergunta é como a senhora acha, né, que o museu, que já existe, que já tem toda essa história, pode contribuir para a criação de outros museus de terreiro? Quer dizer, juridicamente e politicamente, não há uma... ao nosso tempo, era só construir e viver. Entendeu? Não sei se hoje ainda é assim ou se exige mais alguma coisa jurídica. Mas é fácil, é fazer. Uma ótima resposta. Cirúrgica. A segunda pergunta é para a Maiara. Acho que é da Silvana também, né? Essa. O Ginga tem feito trabalho com educação em outros espaços, além da universidade?
Se sim, comente um pouco, por favor. Sim, o Ginga ele tem feito um trabalho numa escola em Niterói, Levi Carneiro, em parceria com a Secretaria de Educação de Niterói. E aí, isso é importante destacar, ainda bem que você perguntou, Silvana, porque é isso, né, gente? Eu trouxe aqui um aspecto, mas a gente faz muita coisa. Roda de conversa aqui no Rio, nos terreiros que a gente visita, enfim, exibe curta, e dentre tantas outras coisas, a gente realiza. Mas esse projeto, né, na verdade, esse projeto da escola é justamente para isso, a aplicação da Lei 10.639, né, observar como isso tem acontecido nesse espaço escolar, mas principalmente estar ali apoiando, incentivando aquilo que a escola precisa, né, porque a gente sabe muitas vezes que são poucas pessoas fazendo, muitas ideias e poucos braços. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente também acaba promovendo a parceria entre escola e universidade, né? Lá é uma escola de ensino fundamental, ou seja, e aí, mais uma vez, é interessante pontuar isso, que não existe idade para falar da nossa história, né? Babá estava aqui falando, que a de Margarida falou, eu falei sobre a questão da sabedoria, desse espaço, né? Desse modo de vida, né, Babá, que falou sobre perfeitamente sobre a palavra religião, também não concordo, eu entendo muito que seja um modo de vida, e que esse modo de vida precisa ser contemplado também em outros espaços, até porque, e aí é importante destacar isso, que o que a gente tem percebido diante das pesquisas é que a escola, ela é um lugar muito difícil para as crianças de terreiro. Muito difícil. Por ter isso, aí no meu caso, pessoal, por ter sido trabalhado desde a infância, né? Ou seja, desde a barriga, desde a convivência, eu não passei por certas situações de discriminação religiosa, racismo religioso. Mas eu sempre me posicionei contra isso. Porque eu sabia que, por exemplo, tinha outros coleguinhas que não se assumiam. E que isso era uma questão. Então, o que a gente tem visto, e aí, principalmente dialogado, por exemplo, a gente fez uma exibição do curta dos Caminhos de Xangô na escola Goethe Cardeal Leme, que fica em Benfica, ali perto da comunidade do Arará. E, gente, a gente teve relatos de tamanha crueldade com as nossas crianças. De crianças pensarem em tirar a sua própria vida. Então, assim, estar na escola, dialogar sobre a história das pessoas pretas, sobre a religiosidade, que aí, no caso, nem seria religiosidade, né? A gente pode a gente vê como outro aspecto, uma questão de mitologia, inclusive, é importante. É importante, inclusive, para que essas crianças se sintam representadas, né? Assim como essa era a minha preocupação desde sempre. Não me vi representada e pensei, como posso mudar isso? Então, isso foi o que me moveu, e aí, ainda bem que eu estou no Ginguém, mais ainda fico feliz de ter tido a oportunidade de reencontrar nessa vida, desse reencontro ancestral com o Janu, né, que foi meu mestre querido e continua sendo, que via a fotografia como uma espécie de transformação social. Ele mesmo falava isso, enfatizava isso sempre. A fotografia é uma ferramenta de transformação social e cabe a nós, que é fotógrafos, pessoas que trabalham com isso, utilizá-la de maneira para que a gente transforme o nosso cotidiano. E é isso que eu tenho feito de uma certa forma. Babá, quando fala da memória, também o faz. Inclusive, basta ir no terreiro, lá no Ilhomil Juarô, que você vê tantas fotografias representadas na parede dessa memória contínua. Então, é isso. Fazemos muitas coisas nas escolas e acompanhe a gente, por favor. Siga lá no Instagram, Gingaúf. Fazendo um jabazinho aqui, né? Obrigada.
Dando sequência, a próxima pergunta é para toda a mesa, para todos vocês. Muito obrigada pela partilha. Pergunto, peço que comentem da comunicação sobre o sagrado, em especial a relação entre imagem pública e o sagrado. O que mudou quanto à visibilidade atualmente? Imagem e sagrado. Obrigada. Treta, né? Procurar treta com a gente, tá certo. Os tempos são outros e a gente, na realidade, assim, eu sou uma pessoa que eu falo que minha tradição ela não é monolítica nem estática, mas existem alguns princípios éticos que a gente preserva. E, ao mesmo tempo, essa tradição ela se relaciona com o mundo contemporâneo, ela dialoga. Não é aquela coisa fechada, uma mônada. Então, as coisas que não nos pertencem, elas não nos pertencem. Eu não vou ficar aqui agora dizendo que o outro que é diferente, porque é moderno, que é inferior a mim, só é diferente. E eu tento marcar o meu território dizendo que eu sou dessa forma. Agora, o outro, desde que ele não nos firam e não cometam crimes, ilicitudes, o candomblé ele é fruto de uma ressignificação no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai apontar o dedo para o outro e falar sobre purismo a partir de um conceito que seja tradicional. Nem porque nossas saias não são originárias da Nigéria, nossos camisus. A gente tem o pano da costa, as contas e o guilê, o ojá, que é originário. Mas todas as outras coisas não são puras nossas. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao falar sobre purismo. Eu tenho muita preocupação sobre purismo, porque purismo mata, né? Purismo mata. Então, assim, a gente tem que estar aberto a perceber, logicamente, que a gente sabe que hibridismo, às vezes, dá problemas, gente, né? Porque o candomblé também se abriu essa forma afetuosa, acolhedora, também é muito confundido com pode tudo. Não pode tudo, não. Não pode tudo, não. Então, assim, tem que ter... A gente somos das casas tradicionais, a gente se reserva a não pactuar, nem estar nesses hibridismos exacerbados, entendeu? Chega ao ponto do X-Men. Então, a gente fica na nossa, aquela história, cada qual com o seu cada qual, e a gente vai seguindo a nossa vida, não compactua com as coisas ilícitas, só não compactuar com as coisas ilícitas. Mas que bom que há diferença, né? Nós somos frutos da diferença. Por isso que nós somos candomblé, é a única religião que é cunhada aqui nesse país. Então, não é essa coisa fechada que as pessoas querem para si, confundir tradição com subjugação, hierarquia com tirania, não faz parte da gente. Isso aí é questões pós-colônia, que a gente tem que tirar do nosso caminho. Eu, assim, pessoalmente, eu trabalhava numa entidade pública e não raspei cabeça e tal, que desse mais visibilidade, mas sempre conversava sobre a religião, o modo de estar na religiosidade que eu tinha adotado. Mas nunca tive problema. Outro dia mesmo, semana passada, eu estava conversando com meus amigos. Nunca tive problema de dizer que ela é do candomblé. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Nunca deixei de ser aceita em lugar nenhum, de entrar em lugar nenhum. Eu mesmo ficava admirada. A gente conversando, digo, mas você... Não, nunca. Não sei por quê. Só assim, o meu orixá é um cara mesmo que segura o negócio, né? Então, sabe, nunca. Também não vivi, essa é a melhor, tem que ser essa. Não. Sempre fiquei na minha, ninguém veio contra, então fui caminhando a favor.
sei que sei que tem gente que é hostilizada, né? Mas comigo nunca aconteceu, ainda bem, porque eu sei como é que eu ia brigar dessa maneira. Obrigada, vocês, pela resposta. Você quer comentar? Só para pontuar, eu acho que a gente já está estourando aí o horário, mas só para pontuar, porque essa questão que surgiu a pergunta, né, em relação ao que é sagrado, ao que é publicizado, e aí trazendo um pouco para minha área, né, que tem essa questão da fotografia e da comunicação, eu acho que é sempre uma questão de você pensar onde você está, com quais pessoas você está dialogando. E aí, quando eu estou dizendo isso, se eu vou no terreiro de Babá Dailton, eu sei que Babá Dailton, a casa, Mãe Beata, o legado, não permite que faça determinados registros. E é isso que você precisa respeitar, né? Inclusive, que está ligado à ética enquanto profissional. Seja da fotografia, seja da museologia. Se você vai numa casa de candomblé, você tem que pensar sobre isso. Nem tudo está ali para ser publicizado ao seu gosto, né? A beleza a beleza que você vê não é a mesma beleza que as pessoas que vivem lá veem. Então, e aí, pontuando um pouco sobre isso, né, que o Babá estava falando, acabei não falando da minha casa. Eu sou de Oxóssi, do Ilê Jaguna Xaguma GG, de Pai Beto, Pai Beto de Oxoguian, em memória, que meu falecido pai faleceu, mas sempre me apoiou muitíssimo na fotografia. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque ele me incentivava e ele falava assim, não, você pode registrar. Mas é isso, eu sou da casa, eu pertenço à casa. E as pessoas que estão de fora precisam ter um outro posicionamento. E autorização se pode ou não pode. E isso é fundamental. Então, nesse sentido, né? Assim, essa questão do tradicional, do tradicional no sentido do culto, dessas permissões, do que é sagrado, é sempre uma questão para quem é da casa. E quem é de fora precisa se questionar sobre isso. E precisa perguntar, gente, porque é isso, né? Fazer aquilo atropelar, você está num outro espaço que não é seu. Então, é importante reiterar isso. Obrigada. A gente tem mais 3 perguntas. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Dá tempo ainda de fazê-las. Então, vou dar sequência. Talvez a gente consiga concluir todas elas. Primeiro, gostaria de agradecer pela fala de vocês. E máximo respeito a Ekede Margarida e Babá Dailton. Para Ekede Margarida, a senhora poderia falar um pouco sobre o Banco de Yadavina? Bem, Manhaná sempre teve essa ideia de um museu, de guardar coisas, e o banco, né, assim, como a avó carnal, ela sempre teve assim uma adoração de neta por avó. A gente sente isso nas conversas e tal. Eu estou aqui morrendo de frio, sabe? O microfone daqui a pouco vai. Desculpe se eu ficar muito frio. Então, ela, quer dizer, principalmente o banco, era um negócio. A partir do banco é que veio a ideia do museu. Ela tinha essa necessidade afetiva de ter esse banco preservado, guardado, homenageado. Então, esse banco deu início a tudo isso do memorial. É muito importante esse banco. Foi muito importante. Então, assim, afetivamente, ela era uma coisa. E foi pensado, então, o memorial a partir do banco. Olha a importância. Tá muito frio mesmo, gente, aqui na frente. Não sei como tá aí para vocês. A gente tem outra pergunta para a Ekede Margarida. Como conhecer o memorial? Tem que agendar visita? Tem que agendar visita.
tem que ser agendada. Da última comunicação, era para ser feito o agendamento para ir a visita, acho que era numa quarta-feira, numa quarta-feira, no horário da manhã até 11 horas e o horário da tarde de 14 às 16. Nos meus escritos, a última informação que eu tenho é essa. Mas eu não sei se eu tenho o telefone lá do Ilê, eu posso deixar o telefone do Ilê para vocês se comunicarem e Mariana ou quem estiver dar informação. Acho que vale a pena. Muito. A gente também tem usado muito o Instagram como um canal para agendar as visitas, né, para além do telefone, que às vezes é mais fácil, né? A gente está muito acostumado com esse canal também, então também podem. Não é bem isso. É que a gente está com um problema no telefone lá de casa. E aí, por isso, a gente tem usado mais o Instagram como esse canal de contato com o público. Problemas técnicos. A última pergunta é para todo mundo da mesa. Gostaria de agradecer o compartilhamento de experiências e de indagar a todos quais seriam as políticas públicas indicadas pelos povos de terreiro na preservação da memória do sagrado afro-brasileiro. Isso dá uma tese de doutorado, né, Babá? Como diz Pai Adailton, isso é treta. Olha, eu acho que pensar numa política pública fechada não faria muito sentido. Eu acho que um processo de escuta ativa dos povos de terreiro funcionaria melhor para a gente começar a pensar como começar, né? Porque o Estado, e aí pensando no sentido com todas as suas questões, tem uma postura, gente. Os povos de terreiro têm outra, né, Babá? Tem, né, que é de Margarida. Nós temos outros valores, valores civilizatórios, inclusive. Então, conflito haverá, mas eu acho que uma escuta, e não só, por exemplo, e aí é isso, tem que contemplar todas as nações, porque cada nação tem suas especificidades, eu acho que seria um bom começo. Não vou me alongar muito, porque eu acho que isso é uma pergunta bem tretosa. É reparação já, sabe? É isso. Porque, assim, lei é o que não falta. Lei não falta nesse país desde sempre para a população negra. Agora, efetivar e elas fazerem acontecer é outra questão. Então, é reparação econômica, cultural, sexual, porque tudo isso psicológica. São vários saldos devedores que o Estado brasileiro deve à população negra e, consequentemente, vai atingir a população de terreiro. A gente não consegue a aplicabilidade efetiva da Lei 10.639/03. Entendeu? Então, assim, políticas públicas que não sejam relacionadas a gestões, tem que ser políticas públicas efetivas, políticas de Estado. Entendeu? Porque o que acontece, de fato, de nós estarmos até hoje brigando e falando há 40, 50, 60 anos, é porque nunca se fez efetivamente, independe de gestão, mais esquerda, mais à direita, mais progressista, menos progressista, é sempre um caldo engrossado a partir de quem põe seus elementos, e não somos nós. Não somos nós que fazemos esse mexido. Entendeu? Porque não somos ouvidos, essa escuta ativa e participativa não nos cabe porque não nos chamam, sempre estão falando o que a gente quer
que eles querem dizer. Então, é uma crítica que eu sempre tenho. E tenho várias relações com pessoas que estão aí hoje na gestão do governo federal, mas é algo que eu sempre falo assim, por que essa dificuldade de poder atender às questões emergentes e urgentes da população negra desse país? Racismo. É isso. Entendeu? É isso, é racismo. Você vê racismo em tudo? Vejo. Eu aqui passo. Eu aqui levo 2h30 dentro do carro, de trem ou de ônibus, daqui até Nova Iguaçu. Eu sei o que é o sentido de periferia, porque historicamente ela existe, por que as casas de candomblé estão nas periferias, por que o tráfico está do nosso lado, por que a tradição racista, intolerante, nos violenta. Eu sei, é racismo. A zona do não ser, eu já sei, eu estou buscando agora a zona do ser. É isso que eu estou buscando. A zona do não ser, eu já encontrei. Eu estou buscando agora a minha zona do ser. Entendeu? De fato, é isso. Não tem política pública porque eles não nos ouvem do que a gente pensa do que seja nossas políticas públicas. Eu penso nessa questão da reparação. Eu acho que é urgente, é fundamental. É isso. Bem, queria agradecer, né, a todos vocês por todas as falas, né, por todo esse conhecimento que foi compartilhado aqui hoje, né? E eu acho que a melhor maneira de encerrar essa mesa é trazendo essa frase que o pai Adailton disse agora, né? Essa necessidade dessa escuta ativa, né? Eu acho que, mais uma vez, né, reitero como a gente tem muitos profissionais aqui que trabalham com museus, que trabalham com os arquivos, com a memória, né? Então, acho que não tem uma melhor maneira de encerrar do que convocando, né, todos nós que somos profissionais dessas áreas para uma escuta ativa, né, desse grupo, né, que está representado em nossas imagens, por exemplo, no caso do Instituto Moreira Salles, né, quando a gente pensa nas imagens do sagrado, né, ou, enfim, em todas as outras instituições que têm, né, essa representação, e quando não tem também, por que não tem? Né? Então, assim, eu acho que é um convite para a gente escutar, né, de uma maneira geral, né, e é um exercício que com certeza vai ser muito bem-vindo também para as próprias instituições, né? Não só para as comunidades, né, mas também para as próprias instituições. Então, com esse comentário, eu gostaria de encerrar a mesa, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e passo a palavra para o Cícero, que vai dar continuidade à programação. Obrigada.